Irmãos queridos, bom dia! Nós estamos hoje, sábado, dia 25 de abril, para dar continuidade à leitura do livro de Atos, ou Atos do Espírito Santo. E durante essa semana nós ouvimos sobre a palavra, nós ouvimos sobre a pregação de Estevão, com o poder do Espírito Santo, pregando sem medo. E a pregação de Estevão incomodou aos judeus, e os judeus o mataram, e o mataram com pedras. Logo disso, vimos a perseguição da igreja. E com a perseguição da igreja, a dispensação, a dispersão da igreja para outros lugares. E mesmo com a dispersação da igreja, o evangelho continuava sendo pregado pelos servos do Senhor. Vimos Felipe, como Deus o levou ao deserto e como ele se acercou àquele etíope, um tesoureiro da rainha de Candace, que estava lendo o livro de Isaías e não compreendia, e Deus leva a Felipe a explicar a palavra, e a palavra, ao ser explicada, ele olha e diz: aqui temos água, quem impede que eu seja batizado? E Felipe batizou aquele etíope. Nós vimos logo em seguida Paulo, com tanta crueldade e desejo de destruir os cristãos, destruir a igreja, destruir os seguidores de Jesus. Ele vai ao sumo sacerdote e ele pede uma carta, uma autorização especial para ir até Damasco e lá prender todos os crentes, prender todos aqueles que estavam seguindo e falando de Jesus e trazê-los presos até Jerusalém. Nós vimos como Jesus apareceu a Paulo através de uma enorme luz brilhante e uma voz que falou com Saulo e perguntou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo, atônito, diz: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. E nós vemos logo em seguida a conversão de Saulo. Aquele que agora, antes perseguia a igreja do Senhor, agora convertido ao Senhor, ele começa a pregar sobre Jesus. Nós vemos também Pedro pregando a palavra e curando pessoas, ressuscitando pessoas, e nós vemos o evangelho do Senhor Jesus sendo pregado. E hoje, no capítulo 10, nós vamos ver como o evangelho começou a chegar àqueles que não eram judeus. Como Deus usou a vida de Pedro para levar a palavra àqueles que também não eram judeus. Vamos começar? Pronto? Assim diz a palavra do Senhor. Morava em Cesareia um oficial chamado Cornélio, comandante do regime italiano. Ele era um homem religioso que tinha fé em Deus, como também toda a sua família. Praticava caridade com boa vontade e alegria e era um homem de oração. Certa tarde, ele teve uma visão enquanto estava bem acordado. Eram mais ou menos 3 da tarde e nesta visão aparecia um anjo de Deus que veio na direção dele e disse: Cornélio. Cornélio ficou olhando para ele cheio de medo e disse: que quer, Senhor? E o anjo respondeu: as suas orações, as suas obras de caridade foram observadas por Deus. Mande alguns homens a Jope e procure Simão Pedro, que está hospedado com Simão, o curtidor, na beira da praia, e peça que ele venha visitar você. Logo que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 criados da sua casa e um soldado piedoso da sua guarda pessoal, disse o que tinha acontecido e mandou todos eles a Jope. No outro dia, quando eles estavam se aproximando da cidade,
Pedro subiu à terraça da casa para orar. Era meio-dia e ele estava com fome, porém, enquanto preparava um almoço, ele teve uma visão, com o céu aberto e um grande lençol de pano grosso, seguro pelas 4 pontas que descia no chão. No lençol estava toda espécie de animais, répteis e aves, alguns proibidos como alimento para os judeus. Então uma voz disse: vá matar e comer qualquer um deles que você quiser. Nunca, Senhor, disse Pedro, pois eu nunca em toda a minha vida comi tais animais, porque eles são imundos e impuros pelas nossas leis judaicas. A voz falou novamente: não contradiga Deus. Se ele está dizendo que esses animais se pode comer, é porque se pode comer. Não chame de impuro ou imundo aquilo que Deus purificou. A mesma visão repetiu-se 3 vezes e depois o lençol foi puxado para o céu novamente. Pedro ficou muito desconfiado. Que poderia significar aquela visão? O que ele deveria fazer? E neste exato momento, os homens enviados por Cornélio haviam encontrado a casa e achavam-se do lado de fora do portão, perguntando se aquele era o lugar onde morava Simão Pedro. Neste momento, enquanto Pedro estava tentando resolver o significado da visão, o Espírito Santo disse a ele: chegaram aí 3 homens para falar com você. Desça para encontrar os 3 e vá com eles. Vai tudo bem, fui eu que mandei todos aí. Assim Pedro desceu. Eu sou o homem que vocês estão procurando, disse ele. E agora, o que vocês querem? Então eles contaram a respeito do oficial romano Cornélio, homem justo e temente a Deus, de bom nome entre os judeus, e como um anjo havia mandado o seu senhor buscar a Pedro e dizer que viesse falar com ele o que Deus queria que fosse feito. Então Pedro convidou os 3 para entrarem e serem hóspedes naquela noite. No outro dia foi com eles, acompanhado por alguns outros crentes de Jope. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio estava esperando por ele e havia reunido os seus parentes e amigos íntimos para conhecerem a Pedro. Quando Pedro entrou na casa, Cornélio caiu ao chão diante dele em adoração. Mas Pedro disse: levante-se, eu não sou um Deus, eu sou um homem como você. Então ele se levantou e os 2 conversaram durante algum momento e depois entraram onde estavam os outros reunidos. Pedro falou: vocês sabem que é contra a lei judaica que eu, um judeu, entre na casa de um estrangeiro, ou seja, entrar na casa de um homem, de uma mulher, de uma família que não seja judeus, era contra a lei judaica. Mas Deus me mostrou numa visão que eu nunca devo pensar ou dizer que homens que não são judeus são impuros ou imundos. Por isso eu vim aqui logo que fui procurado. E agora me digam, o que vocês querem? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava orando como de costume, a esta hora da tarde, quando de repente um homem estava na minha frente, vestido com roupas brilhantes. E ele me disse: Cornélio, as suas orações foram ouvidas e as suas obras de caridade foram observadas por Deus. Mande agora alguns homens à cidade de Jope a chamar Simão Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor. A casa está na beira da praia. Por isso, imediatamente, eu enviei a procurar o Senhor, e você fez muito bem em vir tão depressa. E agora nós estamos aqui, esperando na presença de Deus, desejosos de ouvir o que Ele lhe ordenou que nos falasse.
Então Pedro respondeu: vejo bem claramente que os judeus não são os únicos preferidos de Deus. Em cada nação, Ele, Deus, tem aqueles que o adoram, que praticam boas obras e são aceitáveis a Ele. Tenho certeza de que vocês ouviram a respeito da boa nova para com o povo de Israel, que há paz com Deus através de Jesus, o Messias, que é o Senhor de toda a criação. Esta mensagem se tem espalhado por toda a Judeia, começando com João, batizando na Galileia. E vocês naturalmente sabem que Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Viveu fazendo bem e curando a todos que estavam possessos de demônios, porque Deus estava com ele. E nós, os apóstolos, somos testemunhas de tudo que ele fez em todo Israel e Jerusalém, onde foi morto numa cruz. Mas Deus o ressuscitou, seu Filho, 3 dias depois, e mostrou Jesus a certas testemunhas, que ele mesmo Deus havia escolhido antes, não ao público em geral, porém a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressuscitou. E ele mandou que pregássemos a boa nova em toda parte, e testemunhar que Jesus foi feito por Deus, o juiz dos vivos e dos mortos. E todos os profetas escreveram a respeito dele, dizendo que todo aquele que crer que Jesus perdoa os seus pecados, terá, através do meio dele, do seu nome, os seus pecados perdoados. Quando Pedro ainda estava falando estas coisas, o Espírito Santo caiu sobre todos aqueles que estavam reunidos ouvindo a palavra de Deus. Os judeus que tinham ido com Pedro juntamente com ele ficaram admirados que a dádiva de Deus, o Espírito Santo, fosse destinado também aos não-judeus. Porém, não podiam haver dúvidas sobre isto, porque eles os ouviram falar e louvar a Deus em outras línguas. Pedro perguntou: alguém pode impedir que eu os batize, agora que eles receberam o Espírito Santo de Deus como nós? Assim ele o fez, e os batizou no nome de Jesus, o Messias. Depois disso, Cornélio pediu para que Pedro ficasse com ele alguns dias mais. Irmãos queridos, o Evangelho do Senhor Jesus, sendo a partir do capítulo 10 pregado aos não-judeus, o amor de Deus sendo revelado aos gentios, e esse Evangelho sendo pregado pelos apóstolos, chegou até nós, nós que somos gentios, nós que não somos judeus, Deus mostrando o seu amor para nós. Irmãos queridos, da mesma maneira como o Espírito Santo de Deus usou aqueles homens no passado, até o dia de hoje, para trazer o Evangelho, que através da leitura do capítulo 10, Deus possa tocar no seu coração, através do seu Espírito Santo, levando a mim e a você a desejar falar desse Jesus. Desejar falar desse Jesus que transforma vidas, que perdoa pecados, que salva o homem e que restabelece a amizade do homem para com Deus. Amados, não é uma tarefa tão fácil. Precisamos do poder de Deus, através do Espírito Santo dele, que nos capacite e nos leve a levar essa mensagem a outros que ainda não conhecem a Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida e que você seja abençoado por Ele através da leitura da sua palavra. Deus os abençoe.